Olá, pessoal! Hoje o nosso devocional tá diferente, estou com a presença do Digníssimo e ele vai nos dizer o nosso devocional: quando Deus muda a história. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. José passou por momentos muito difíceis. Foi vendido, injustiçado e preso. Tudo parecia dar errado, mas Deus estava escrevendo uma história maior, transformando dor em propósito. Deus transforma o mal em bem. Nem tudo que acontece é bom, mas Deus pode usar até as situações ruins para um propósito maior. Ele trabalha nos bastidores, mesmo quando não percebemos. Irmãos, o que eu entendo aqui? Que nas suas piores crises tem que ser as suas maiores oportunidades, né? Acredito que o tempo ruim ele vem para um propósito, cara, pra gente crescer. Crescer como, Jonathan? Crescer espiritualmente, aprender a perseverar, aprender a amar mais, aprender a se entregar mais. E o principal, confiar que o amanhã ele vai ser melhor. Assim como foi a história de José. Amém? Deus tem um plano maior. José não entendia no começo, mas depois viu que tudo fazia parte de um plano. Deus enxerga além do presente. Sem Cristo, irmãos, nós temos a nossa mente limitada. E por isso que eu falo, não vamos pela nossa mente, não vamos por aquilo que a gente acha, e sim por aquilo que a gente confia. E às vezes confiar, cara, dói. Às vezes confiar, você tem que passar por cima do seu eu, do seu ego, sabe? Às vezes o confiar, cara, é você não ver saída, você não ver o chão, mas você colocar o pé e ter a convicção que Deus vai colocar o chão para você pisar. Isso que nós temos que entender por esses dias, porque Deus ele tem um chamado para cada um de nós, ele quer um renovo de nós, mas cabe a nós responder o que ele tem para nós, amém? O final com Deus sempre é melhor. A história de José terminou em vitória. Isso nos ensina que com Deus o final nunca é derrota. Eu não posso escolher o meu chamado, mas eu posso escolher o nível que eu vou andar nele. Trazendo para nós, falando de José. Ele tinha um chamado, correto? Ele foi chamado. Mas qual o nível que ele escolheu andar? Eu acredito que ele se entregou. Ele não virou as costas simplesmente e falou que não queria mais. Ele respondeu esse chamado. Então cabe a nós, cada um de vocês, a mim, escolher o nível que a gente quer andar no chamado. Se você quer andar raso, você vai ver as coisas rasas. Mas se você quiser se aprofundar, você vai ver o extraordinário de Deus. Isso é cada um, cara. É cada um de vocês, amém? Deus pode transformar sua dor em um testemunho poderoso. Aqui nós vemos que José, ele não apenas passou por tudo o que passou, mas ele tinha um olhar diante de tudo aquilo. E o olhar de José para todo o mal que veio sobre a vida dele foi sempre olhar o lado bom disso. Então, se hoje você tem passado por uma situação difícil, um momento onde você não está entendendo o que tá acontecendo, não veja apenas as coisas ruins, olhe o lado bom da situação difícil. Porque toda situação difícil, ela traz consigo um aprendizado e um ensinamento, amém? E para finalizar, irmãos, algo que me chamou muita atenção foi a humildade de José. Porque acredito que todo mundo sabe a história dele. O que os irmãos dele fizeram com ele. O venderam, né? Todas as lutas que ele teve. E no final, ele ajudou a família dele. Ele podia muito bem, irmãos, pisar, falar, não, vocês, o que vocês fizeram comigo, que venha ser o dobro tipo de maldade para você. Mas quando Deus muda a história, a sua mentalidade muda, as suas atitudes mudam. E o que ele fez? Ele trouxe a família dele pra perto, cara. E nós temos que ser assim, não levar rancor de quem nos fez mal. Porque às vezes até essa pessoa que te fez mal foi usada por Deus. Pra quê? Pra te forjar, pra te encorajar a responder o seu chamado pra ele. Amém? Amém? Tenha um dia, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Aleluia!